Um dos julgamentos mais esperados neste ano foi o que tratou da prisão após condenação em segunda instância. Os ministros decidiram afastar a possibilidade de cumprimento da pena antes do julgamento de todos os recursos. Com o placar de 5-5, o voto decisivo foi do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Ele chamou atenção para o fato de que essa era a primeira vez que a Corte analisava a validade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que uma pessoa só pode ser presa após o trânsito em julgado do processo, ou seja, quando não cabe mais nenhum recurso. O ministro também argumentou que o problema da impunidade não está na prisão ou não após condenação em segunda instância. Citou estatísticas, como, por exemplo, a que aponta que mais de 354 mil presos no país não foram sequer julgados. Se há combate à impunidade no Brasil, é em razão desse Supremo Tribunal Federal, do Parlamento brasileiro que aprovou essas normas e de quem as sancionou. E aqui, não há dúvida nenhuma, a vítima é a periferia, a vítima é o pobre, a vítima é o trabalhador. Isso é impunidade, isso é caos, porque esses assassinos estão à solta. Não tem condenação sequer de primeira instância, não tem sequer investigação. Os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello também votaram contrários ao cumprimento imediato da pena após confirmada a condenação em segunda instância. Ofende diretamente o princípio da presunção da não culpabilidade de que trata o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Desde esse primeiro paradigma, portanto, fica assentada a importância ou a possibilidade de que houvesse a prisão provisória a partir dessa decisão de primeiro ou segundo grau, desde que presentes os requisitos de prisão preventiva. Antes do julgamento definitivo, é possível, sim, restringir direitos do réu diante de tumulto processual, como destruição de provas, aliciamento de testemunhas, da reiteração de condutas delitivas ou de indício concreto de possibilidade de fuga. Fora disso, ele é inocente ou não culpado e, como tal, deveria ser tratado. A ministra Carmen Lúcia foi a única a votar a favor do cumprimento da pena logo após confirmada a condenação em segundo grau. O que impera não é a incerteza da pena, mas a certeza, ou pelo menos a crença da impunidade. E afirme-se que os que mais contam com essa certeza ou com essa crença não são os mais pobres, são aqueles que dispõem de meios para usar e até para abusar de todo um rebuscado, intrincado sistema recursal, de todos os meios para não precisar de responder pelo delito. Ao longo das 5 sessões, os ministros analisaram 3 ações do Conselho Federal da OAB, do Partido Comunista do Brasil e do Patriota, antigo Partido Ecológico Nacional. Agora, a decisão do Supremo deve ser adotada em todo o país. Bom, e nós voltamos a conversar com a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, esse julgamento muito aguardado por toda a comunidade jurídica, pela sociedade também, com certeza, mas eu queria que você esclarecesse o alcance da decisão, porque na época muito se falou, né? Olha, todos os presos serão liberados em relação a essa questão da condenação em segunda instância, mas na prática não é bem assim, né? Eu quero que você esclareça, por favor. É isso mesmo, Rafaela, não foi bem assim, né? As pessoas se assustaram no primeiro momento, mas essa decisão, ela alcançava exatamente aquelas pessoas que no momento em que houve a sentença condenatória confirmada em segunda instância, ou a condenação em segunda instância, porque às vezes pode acontecer que na primeira instância tenha sido absolvido e tenha sido condenado na segunda instância. Em qualquer um desses 2 casos, o que se tinha antes é que a prisão seria automática. E o que se teve a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal é que não. Essas pessoas, elas poderão então aguardar em liberdade o julgamento de seus recursos. Então, no primeiro momento, pensou-se que todos aqueles que estavam presos, né, aguardando a decisão dos seus processos, seriam colocados em liberdade. Mas a gente tem que lembrar que as prisões, existem outros tipos de prisão e que essas outras prisões, elas permaneceriam válidas.
como, por exemplo, a prisão preventiva. Então, só foi alcançado por essa decisão do Supremo Tribunal Federal aquele que não tinha prisão preventiva decretada e que só foi, ou seja, ele respondeu o processo em liberdade e que foi recolhido para a prisão no momento em que houve a confirmação da condenação pelo tribunal. Então, seriam apenas nesses casos. Então, o número que se imaginou inicialmente, né, de forma equivocada, né, se reduziu bastante, porque seriam só aquelas pessoas que foram recolhidas à prisão, né, para iniciar a execução da pena a partir do momento da condenação em segunda instância. Então, é preciso realmente a gente deixar bem claro essa questão. Gisele, a gente fala muito em segunda instância. O que corresponde no Poder Judiciário à tramitação? O que significa a segunda instância? É um tribunal colegiado? Isso, Rafaela. Decisão em segunda instância significa decisão de um grupo de magistrados, né? Nós temos ali a decisão que é proferida pelo juiz de direito, que pode ser tanto na Justiça dos Estados, né, ou na Justiça Federal. Isso significa julgamento em primeira instância. Quando nós temos, então, um recurso, esse recurso, né, que é apresentado para o tribunal, que pode ser um tribunal de justiça do Estado, do Distrito Federal ou um tribunal regional federal, aí nós vamos ter a análise do caso pela segunda instância. Então, quando a gente fala julgamento em segunda instância, nós estamos nos referindo àquele que é proferido por tribunais. Em alguns casos, nós vamos ter a hipótese, por exemplo, de pessoas que têm a prerrogativa de serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, como nos casos de deputados federais e senadores. Eles já são julgados por um colegiado, então nós não temos aí duas instâncias, né? O próprio Supremo Tribunal Federal é que analisa a causa, então essa decisão ela já seria considerada como a decisão de um colegiado. Então, para que fique bem claro, a segunda instância, né, normalmente o processo começa ali na primeira instância com decisão do juiz, depois segue para um tribunal, exceto nos casos daquelas pessoas que têm a prerrogativa de já serem julgadas por um tribunal superior. Agora, Gisele, no finalzinho do julgamento, o presidente do STF, Dias Toffoli, ele bem ressaltou que a prisão em segunda instância, ela pode sim ser revista, mas no âmbito do Congresso Nacional, já que o Poder Judiciário ele não tem essa competência de legislar. Foi isso que ele bem pontuou, né, Gi? É porque, Rafa, a própria Constituição Federal ela traz um princípio chamado princípio da presunção de inocência. Esse princípio significa que ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Já o artigo 283 do Código de Processo Penal, ele autorizava a prisão em algumas hipóteses. Quais seriam elas? A prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva e a prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, diante desse arcabouço que nós temos legislativo atualmente vigente, né, o que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal é que, da forma como está o sistema legislativo, não autoriza a prisão antes de se ter o trânsito em julgado, que significa dizer antes de esgotadas todas as fases recursais. E isso por conta dessa leitura que é feita do artigo 283 com o que se tem na Constituição Federal. A partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou mencionando, né, essa situação de que o Congresso poderia legislar de maneira diferente, nós temos aí algumas iniciativas, tanto de emenda à Constituição, quanto de projeto de lei que altera o Código de Processo Penal. Então, a gente precisa aguardar. Realmente, com base na legislação atual, o Supremo julgou que a legislação interpretada à luz da Constituição só permite a prisão depois de esgotados todos os recursos, né, mudando o entendimento do Supremo, que era diferente em 2016. Agora, nós vamos aguardar o que o Congresso vai trazer para a gente de novidade. Existem essas iniciativas, né, do Congresso Nacional, mas nós ainda não temos um desfecho. 2020, de repente, teremos novidades sobre essa questão da prisão em segunda instância, né? Pode ser. Gisele, continue com a gente, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre outros julgamentos do STF. Até já já. Até.